Ela acordou mais uma vez, sem conseguir sentir nada, nem tristeza, nem alegria. Apenas um vazio tão profundo que parecia sugar qualquer resquício de vida que ainda existia dentro dela. Marina tinha 32 anos, uma carreira promissora, amigos que a admiravam, uma família que a amava. Mas nada disso importava quando a escuridão tomava conta. E nos próximos 21 minutos, você vai descobrir como uma simples parábola sobre uma semente transformou completamente a jornada dela através da depressão. Vai entender os 3 segredos que ninguém conta sobre encontrar luz nos momentos mais sombrios e vai aprender a técnica milenar que reconectou milhares de pessoas com o propósito de viver. Mas antes de tudo isso, preciso te mostrar o momento exato em que tudo mudou para ela. Depressão não é frescura, não é falta de gratidão, não é fraqueza de caráter. É uma escuridão real, palpável, que aprisiona a alma de uma forma que quem nunca passou jamais conseguirá compreender completamente. Marina sabia disso melhor do que ninguém. Ela havia tentado de tudo: terapia, medicamentos, exercícios, meditação, mudança de rotina. Algumas coisas ajudavam temporariamente, mas a escuridão sempre voltava, como uma onda implacável que a arrastava para o fundo do oceano. E o pior de tudo era o julgamento silencioso das pessoas ao redor. Aquele olhar de quem pensa, mas ela tem tudo para ser feliz. Como se felicidade fosse uma equação matemática simples, onde você soma as coisas boas da vida e automaticamente obtém alegria. Foi numa tarde de quinta-feira, daquelas em que até o sol parecia cinza, que Marina encontrou um pequeno livro esquecido na estante da casa da avó. Um livro antigo, com páginas amareladas e cheiro de tempo. Ela não era religiosa, havia se afastado de Deus há anos, culpando-o pelo sofrimento que carregava. Mas algo naquele livro a chamou. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse o último fio de esperança se recusando a se romper. Ela abriu na página 47 e leu o título: A Parábola da Semente Escondida. 7 palavras que estavam prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. A parábola era simples, quase infantil. Falava de uma semente que foi plantada na terra mais escura e profunda, enterrada completamente, sem luz, sem ar aparente, esmagada pelo peso da terra acima dela. A semente não entendia por que estava ali. Não entendia por que tinha que passar por aquela escuridão sufocante. Ela só sabia que estava sozinha, no escuro, e que aquilo doía de uma forma que ela nem sabia que era possível sentir dor. Mas havia um segredo que a semente desconhecia, um segredo que mudaria tudo. E Marina estava prestes a descobrir qual era. Ela leu aquelas palavras 3 vezes seguidas. Depois, mais 3. Algo dentro dela começou a se mover, como se uma parte adormecida da sua alma estivesse sendo gentilmente acordada. A parábola continuava de uma forma que ela não esperava. E o que vinha a seguir não era apenas uma história reconfortante para fazer as pessoas se sentirem melhor. Era uma verdade profunda sobre a natureza da transformação, do sofrimento e do propósito divino. Uma verdade que os antigos conheciam, mas que nós, em nossa modernidade apressada, esquecemos completamente. Marina não sabia ainda, mas aquela tarde mudaria não apenas sua perspectiva sobre a depressão, mas sobre a própria vida. A parábola revelava algo perturbador. A semente não estava na escuridão por acidente. Ela não havia sido esquecida ali. Ela não estava sendo punida. A escuridão era necessária, era essencial. Era a única condição possível para que a transformação acontecesse. Sem a pressão da terra, sem a umidade do solo escuro, sem o isolamento completo da luz externa, a semente jamais poderia quebrar sua casca dura e começar a germinar. A escuridão não era o fim da história. Era o começo da verdadeira vida. Marina sentiu algo estranho ao ler isso. Uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque parecia cruel demais. Alívio porque finalmente fazia algum sentido. Ela havia passado anos se perguntando por que Deus permitiria que ela sofresse tanto. Por que, se ele era amor, deixaria sua filha afundar em um buraco tão profundo de dor e desesperança? Mas a parábola oferecia uma perspectiva diferente. E se a escuridão não fosse abandono? E se fosse preparo? E se Deus não estivesse distante,
mas intensamente presente, segurando a semente com cuidado enquanto ela passava pelo processo mais doloroso e mais necessário de sua existência? Existe um conceito na agricultura que poucos conhecem. Chama-se estratificação a frio. Algumas sementes, especialmente as mais resistentes e valiosas, precisam passar por um período de frio intenso e escuridão total antes de poderem germinar. Se você plantar essas sementes em condições perfeitas, com luz abundante e temperatura ideal, elas simplesmente não crescem. Elas precisam do inverno, precisam da dureza, precisam da experiência de quase morrer para poderem finalmente viver plenamente. A natureza ensina o que a nossa cultura de positividade tóxica tenta negar. Nem todo sofrimento é inútil, e nem toda escuridão é má. Marina começou a pensar em sua própria jornada através dessa lente, os 3 anos de depressão profunda, as manhãs em que levantar da cama parecia uma tarefa impossível, as noites em que ela implorava a Deus por um sinal, por qualquer coisa que indicasse que ele ainda estava lá, e o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que parecia confirmar seus piores medos de que ela estava completamente sozinha no universo. Mas e se o silêncio não fosse ausência? E se fosse o som da transformação, acontecendo em um nível tão profundo que palavras não poderiam alcançar? A parábola continuava com um detalhe que fez Marina parar de respirar por um momento. Dizia que enquanto a semente estava enterrada na escuridão, invisível aos olhos de qualquer observador, algo extraordinário estava acontecendo. A casca dura que a protegia, mas também a aprisionava, começava a rachar. Não de uma vez, mas lentamente, dolorosamente. Cada rachadura era uma pequena morte. Cada abertura era um convite para o desconhecido. A semente tinha que morrer para o que era para se tornar o que estava destinada a ser. E Deus estava ali, em cada rachadura, em cada momento de quebra, sussurrando: eu sei que dói, mas confie em mim. O que vem depois vale cada segundo desta dor. Marina percebeu algo crucial naquele momento. Sua depressão havia sido alimentada por 3 mentiras gigantescas que ela havia acreditado sem questionar. A primeira mentira era esta: você está assim porque há algo fundamentalmente errado com você. Essa mentira é venenosa porque transforma sofrimento em identidade. Ela tinha começado a se ver não como alguém passando por depressão, mas como alguém que era depressiva. Como se a escuridão fosse sua natureza essencial, e não uma estação difícil pela qual estava passando. A segunda mentira era ainda mais sutil e destrutiva. Se Deus realmente te amasse, Ele não permitiria que você sofresse assim. Essa mentira cria uma separação brutal entre nós e o divino, exatamente quando mais precisamos dessa conexão. Marina havia se afastado da fé, não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque concluiu que Deus havia deixado de acreditar nela, que ela havia sido rejeitada, abandonada, considerada indigna de cuidado, mas a parábola da semente mostrava o oposto. O jardineiro não enterra a semente porque a odeia. Ele a enterra porque conhece seu potencial e está comprometido em vê-lo florescer, não importa quanto tempo leve. A terceira mentira era a mais perigosa de todas. Você precisa sair dessa sozinha para provar seu valor. Nossa cultura glorifica a autossuficiência de uma forma doentia. Pedimos ajuda com vergonha, como se precisar de outros fosse sinal de fraqueza. Marina havia carregado sua dor em silêncio por meses, escondendo-a atrás de sorrisos forçados e respostas automáticas de "estou bem". Ela achava que admitir a profundidade do seu sofrimento seria admitir derrota. Mas a semente não germina sozinha. Ela precisa da terra, da água, dos nutrientes, dos micro-organismos ao seu redor. Ela precisa de um ecossistema inteiro conspirando a favor da sua transformação. Quando Marina identificou essas 3 mentiras, algo começou a mudar. Não foi uma transformação instantânea, não foi uma cura milagrosa, foi mais sutil que isso. Foi como se uma pequena fresta de luz começasse a penetrar a escuridão. Ela percebeu que podia estar passando por algo terrivelmente difícil sem que isso definisse quem ela era.
que Deus podia estar mais perto do que nunca, exatamente porque ela estava no vale mais profundo, que pedir ajuda não era fraqueza, mas sabedoria, que aceitar apoio não era desistir, mas finalmente entender como a vida foi projetada para funcionar. E aqui vai algo que preciso te dizer, porque talvez você esteja passando pela sua própria escuridão agora. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se essas palavras estão tocando algo profundo dentro da sua alma, eu preciso que você faça uma coisa. Deixe um like agora. Não é sobre números ou algoritmos. É sobre você marcar este momento. É sobre você dizer, sim, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou disposto a acreditar que existe luz, mesmo quando não consigo vê-la ainda. E se inscreva no canal, porque esta jornada não termina aqui. Tem muito mais verdade, muito mais cura, muito mais esperança chegando. Mas agora volta comigo para a história de Marina, porque o que aconteceu depois foi ainda mais transformador. Marina começou a fazer algo diferente. Em vez de lutar contra a escuridão, ela começou a observá-la. Em vez de se odiar por não conseguir simplesmente superar a depressão, ela começou a ter curiosidade sobre o que estava acontecendo nas profundezas invisíveis da sua alma. Ela comprou um caderno e começou a escrever uma carta por dia para Deus. Não orações bonitas e bem formuladas, cartas honestas, cruas, às vezes raivosas. Por que isso está demorando tanto? Por que não consigo ver o propósito? Por que parece que estou morrendo em vez de crescendo? E algo extraordinário começou a acontecer. Não respostas audíveis, não sinais sobrenaturais óbvios, mas uma presença, uma sensação crescente de que ela não estava falando sozinha, de que suas palavras estavam sendo ouvidas por alguém que entendia completamente, que não se ofendia com sua honestidade brutal, que na verdade apreciava que ela finalmente estivesse sendo real em vez de religiosa. Deus não precisa da nossa performance. Ele quer nossa verdade. E Marina estava finalmente oferecendo isso. Ela também tomou uma decisão corajosa. Contou para 3 pessoas próximas exatamente como estava se sentindo, sem minimizar, sem suavizar, sem proteger os sentimentos delas. Ela disse, estou em depressão profunda há 3 anos. Tem dias que não quero mais estar viva. Preciso de ajuda. Não preciso que vocês consertem isso, mas preciso que vocês estejam aqui enquanto eu atravesso. A vulnerabilidade é aterrorizante, mas é também o portal para a conexão verdadeira. 2 das 3 pessoas não souberam como reagir e se afastaram. Doeu, mas a terceira pessoa, sua amiga Clara, olhou nos olhos dela e disse, obrigada por confiar em mim. Eu vou estar aqui, todo dia, não importa quanto tempo leve. Marina também voltou para a terapia, mas dessa vez com uma abordagem diferente. Em vez de ver a terapia como um lugar para consertar o que estava quebrado, ela começou a ver como um espaço sagrado para entender o que estava sendo transformado. Sua terapeuta, uma mulher sábia chamada Doutora Helena, introduziu um conceito que mudou tudo. Marina, e se a depressão não for o problema, mas o sintoma? E se sua alma estiver gritando que algo na forma como você tem vivido não está alinhado com quem você realmente é? Essa pergunta abriu uma porta que Marina nem sabia que existia. Nos meses seguintes, Marina descobriu verdades desconfortáveis sobre si mesma. Ela havia construído uma vida inteira baseada nas expectativas dos outros. Havia escolhido uma carreira que parecia impressionante no papel, mas que deixava sua alma vazia. Havia se cercado de pessoas que admiravam sua máscara, mas não conheciam seu coração. Havia dito sim a 1000 coisas que deveriam ser não, e não a 1000 coisas que deveriam ser sim. A depressão, percebeu ela, era o jeito da sua alma de dizer, não podemos mais viver assim. Algo precisa morrer para que algo verdadeiro possa nascer. A casca estava rachando. E Deus estava usando até mesmo a dor para libertá-la de uma prisão que ela mesma havia construído. Houve um dia específico que Marina nunca vai esquecer. 6 meses depois de encontrar a parábola da semente, ela teve o que só pode descrever como um colapso completo. Não foi gradual. Foi súbito e devastador. Ela estava no trabalho, em uma reunião perfeitamente comum, quando algo dentro dela simplesmente quebrou. Não conseguia respirar direito,
Não conseguia formar palavras. Teve que sair correndo da sala, trancar-se no banheiro e desmoronar completamente no chão frio. Foi o fundo do poço. O momento em que a semente racha por completo. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o fundo do poço. Às vezes, você precisa chegar lá para finalmente parar de cavar. Marina havia passado anos tentando gerenciar sua dor, controlar sua escuridão, manter as aparências enquanto morria por dentro. Mas naquele momento no chão do banheiro, ela não tinha mais força para fingir. Não tinha mais energia para performar. Ela estava completamente quebrada. E na quebra total, algo milagroso aconteceu. Ela finalmente soltou. Finalmente parou de tentar se salvar sozinha. Finalmente sussurrou as palavras que Deus estava esperando ouvir há anos. Eu não consigo fazer isso sozinha. Preciso de você. Não da forma que eu imaginava, mas de qualquer forma que você queira me encontrar. Não houve trovões. Não houve uma luz celestial. Não houve uma voz audível dizendo que tudo ficaria bem. Mas houve algo melhor. Houve paz. Uma paz inexplicável no meio do caos. Uma sensação profunda e inabalável de que ela estava sendo sustentada por algo maior do que ela mesma. De que mesmo ali, especialmente ali, no momento mais quebrado e vulnerável da sua vida, ela não estava sozinha. A presença de Deus não é sempre barulhenta. Às vezes, é um sussurro silencioso que diz: eu te peguei. Você pode parar de lutar agora. Eu te peguei. Marina ligou para Clara daquele banheiro. Não conseguiu falar muito, mas Clara entendeu. 20 minutos depois, ela estava lá. Não com soluções. Não com sermões. Apenas presente. Ela ajudou Marina a sair daquele prédio, levou-a para casa, fez chá, sentou-se ao lado dela em silêncio. E naquele silêncio, Marina entendeu algo profundo. Deus não nos alcança apenas diretamente. Ele usa mãos humanas, usa presença humana, usa amor humano imperfeito, mas genuíno. Clara era Jesus com pele naquele momento, e Marina, pela primeira vez em anos, se permitiu receber sem vergonha. Nas semanas seguintes, Marina tomou decisões radicais. Pediu afastamento do trabalho. Começou a dizer não sem culpa. Cortou relacionamentos tóxicos que drenavam sua energia. Começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Ajustou sua medicação com acompanhamento psiquiátrico adequado. Voltou a frequentar uma comunidade de fé, não a igreja perfeita e performática que conhecia antes, mas um grupo pequeno de pessoas quebradas buscando Deus com honestidade. Ela parou de tentar parecer forte e começou a ser verdadeira. E, na verdade, encontrou uma força que nunca soube que existia. A força não de quem nunca cai, mas de quem aprende a se levantar com ajuda. 3 meses depois do colapso, Marina acordou e percebeu algo estranho. Ela havia dormido a noite toda, sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã com o peito apertado. Apenas sono. Sono restaurador e profundo. Parecia um milagre pequeno, mas para quem passou anos com insônia crônica, era gigantesco. Ela se levantou, foi até a janela e pela primeira vez em muito tempo realmente viu o sol. Não apenas registrou que estava claro lá fora, mas viu. Sentiu o calor nos braços. Sentiu algo dentro dela responder à luz. Um broto minúsculo de vida começando a emergir da terra escura. A cura não foi linear. Teve dias ruins ainda. Teve semanas em que a escuridão voltava com força e ela pensava que havia regredido completamente. Mas doutora Helena a ajudou a entender. Marina, você não está regredindo. Você está em espiral. Às vezes você passa por temas parecidos de novo, mas sempre em um nível mais profundo de compreensão. Cada volta da espiral te leva mais perto do seu centro verdadeiro. Essa perspectiva mudou tudo. Os dias ruins deixaram de ser evidência de fracasso e se tornaram parte natural do processo de crescimento. Marina começou a notar mudanças sutis, mas profundas. Ela ria de novo. Não riso forçado para agradar os outros, mas riso genuíno que vinha de um lugar real dentro dela. Ela começou a ter ideias criativas pela primeira vez em anos. Comprou tintas e começou a pintar, algo que amava na adolescência, mas havia abandonado por não ser produtivo.
Cada pincelada era uma oração. Cada cor era uma conversa com Deus. Ela estava redescobrindo quem era por baixo de todas as camadas de expectativas e performance que havia acumulado. Ela também começou a ver sua história de forma diferente. A depressão não era mais apenas uma tragédia sem sentido. Era parte da jornada. Era a escuridão necessária onde a transformação real aconteceu. Ela olhava para quem era antes da depressão e via alguém superficial desconectado, vivendo no piloto automático. Olhava para quem estava se tornando agora e via profundidade, autenticidade, compaixão. Não que ela desejasse a dor de novo, mas ela podia honestamente dizer que não voltaria a ser quem era antes mesmo se pudesse. A semente havia morrido. Algo novo estava nascendo. Marina voltou àquela parábola da semente repetidamente e cada vez descobria novas camadas de significado. A parte final da parábola dizia algo lindo. E quando a planta finalmente rompe a superfície da terra e vê a luz do sol pela primeira vez, ela não esquece a escuridão. Ela carrega a memória dela em suas raízes. E são essas raízes profundas formadas na escuridão que a permitem ficar de pé nas tempestades e dar frutos na estação certa. Marina entendeu. Sua depressão não seria apagada da história. Seria integrada. Seria transformada em sabedoria, em empatia, em capacidade de ajudar outros que ainda estavam na escuridão. Um ano depois de encontrar aquela parábola, Marina estava sentada no mesmo lugar onde havia lido pela primeira vez. A casa da avó, a estante antiga. Mas tudo era diferente agora. Ela não estava curada no sentido de que todos os sintomas haviam desaparecido magicamente. Ainda tinha dias difíceis, ainda tomava medicação, ainda fazia terapia, mas estava viva de uma forma que não estava antes. Estava presente, estava conectada, estava pela primeira vez em anos esperançosa sobre o futuro. Ela abriu o caderno onde havia escrito aquelas cartas brutalmente honestas para Deus e leu algumas. Chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão porque ele havia aguentado toda aquela raiva, toda aquela dor, toda aquela confusão. Porque ele nunca a abandonou, mesmo quando ela tinha certeza de que ele havia ido embora. Porque ele usou até mesmo a escuridão mais profunda para transformá-la em alguém mais verdadeiro, mais inteiro, mais parecido com quem ela foi criada para ser desde o princípio. Marina decidiu fazer algo com sua história. Começou um grupo de apoio na igreja para pessoas lutando contra depressão e ansiedade. Não um grupo onde todos fingiam estar bem, mas um espaço seguro para a verdade, para a quebra, para lamento honesto. Um lugar onde as pessoas podiam dizer, estou no fundo do poço, sem serem bombardeadas com versículos bíblicos fora de contexto ou conselhos simplistas. Um lugar que honrava a escuridão como parte do processo, não como algo a ser negado ou envergonhado. O grupo começou com 3 pessoas. Em 6 meses, eram 20. Histórias de transformação começaram a acontecer. Sementes começaram a germinar. Ela também mudou de carreira. Deixou o trabalho corporativo que pagava bem, mas matava sua alma. Voltou a estudar e se tornou conselheira especializada em saúde mental e espiritualidade. Não porque tinha todas as respostas, mas porque tinha feito a jornada, porque conhecia a escuridão intimamente e porque havia encontrado nas profundezas dessa escuridão um Deus que era mais real, mais presente e mais amoroso do que qualquer versão religiosa que lhe haviam vendido antes. Ela podia sentar com pessoas no pior momento delas e dizer com autoridade, eu sei, eu estive aí, e eu prometo que existe esperança do outro lado. Hoje Marina carrega a parábola da semente como um tesouro. Ela a compartilha com cada pessoa que atende. Ela a lê para si mesma nos dias difíceis que ainda aparecem. E ela entende algo que só quem passou pela escuridão profunda pode entender. A luz mais brilhante não é aquela que nunca conheceu trevas. É aquela que nasceu delas. É aquela que foi forjada na pressão, no isolamento, na morte necessária de tudo que era falso. É a luz que carrega em si a memória da escuridão e por isso brilha com compaixão, com profundidade, com uma esperança que não é ingênua, mas testada e aprovada no fogo. Se você está na escuridão agora,
Ouça isto com atenção. Você não está sendo punido. Você não foi esquecido. Você não está quebrado além do reparo. Você é uma semente. E sementes precisam de escuridão para germinar. O que você está passando é real e é terrivelmente difícil, mas não é o fim da história. É o meio. É o processo invisível, onde a transformação mais profunda acontece. Deus está com você ali, especialmente ali, segurando você com cuidado, enquanto sua casca racha e algo novo começa a emergir. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E esse versículo não é uma poesia bonita, é uma promessa. O choro da noite não é só lágrimas, é aquele silêncio que pesa, é a mente que não para. Sim, o choro pode durar uma noite, e talvez a sua noite tenha durado meses ou anos. Mas diante de Deus, nenhuma noite é eterna, nenhuma dor é definitiva, nenhuma semente permanece enterrada para sempre. E quando o salmista diz, a alegria vem pela manhã, ele não fala apenas de um nascer do sol literal. Ele fala de um movimento de Deus. Fala de um amanhecer que começa por dentro antes de aparecer por fora. Não desista. Não no dia antes do milagre. Não quando você está mais perto do que nunca de romper a superfície e ver a luz. Sua história não termina na escuridão. Ela apenas começa ali. E o mundo está esperando pela luz única que só você pode trazer. A luz que nasceu da sua escuridão específica. A luz que vai guiar outros que ainda estão no caminho que você já percorreu. Continue, respire, acredite. A primavera está chegando e você vai florescer de formas que nem consegue imaginar agora. Esta é a promessa. Esta é a verdade. Esta é a parábola da semente se cumprindo em você, agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Você não está sozinho, nunca esteve. E a melhor parte da sua história ainda está por vir. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, marque este momento. Curta este vídeo. Escreva um "Eu recebo" nos comentários. Compartilhe com alguém que também precisa de luz hoje. E se inscreva no Cura em Propósito. Toda dor carrega um propósito. Descubra o seu.